Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizemos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, pessoal, boa noite. Eu sou o Tito, sou paroquiano aqui da Paróquia Nossa Senhora da Abadia. Fui coroinha, mestre de cerimônia por 16 anos. Tive aí a felicidade, ainda novo, conhecer, por exemplo, o Dom Emanuel, o bispo que deu nome até à praça, a praça tem o nome do bispo. Servi com tantos padres bons. E nessa caminhada tive a graça de receber uma boa formação desses padres, dos seminaristas que passaram pela paróquia, sobre a Santa Missa. Porque servir em algo que a gente não entende não tem sentido. Como é que eu vou desempenhar um bom papel se eu não conheço aquilo ao qual eu estou fazendo? E aí, missa, a Santa Missa se tornou um assunto que me interessou muito. E aí foi engraçado que na época, por querer estudar e conhecer mais a missa, as pessoas achavam que eu ia ser padre. Me incentivaram a fazer encontro vocacional, fiz encontro vocacional 1 ano e meio, mas cheguei ali às portas do seminário, mas vi que não era a minha vocação, então segui minha vocação como leigo. E aí me pediram para trazer esse tema tão belo, que é a Santa Missa, e explicar por que a missa é o centro e a raiz da vida de todo cristão. E aí, para a gente conseguir entender melhor esse tema, eu gostaria de convidar vocês a fazer uma viagem no tempo. A gente vai parar há muitos e muitos e muitos anos atrás. A gente vai começar lá no período de Melquisedeque, de Abraão, para poder a gente conseguir chegar na missa hoje. Cristo, nas Sagradas Escrituras, é chamado de Cordeiro. Só que é estranho chamar Deus de Cordeiro. Às vezes a gente fica pensando tanto nos títulos de Cristo, Deus, Messias, Rei, Sacerdote, e do nada, nas Sagradas Escrituras, ele é chamado de Cordeiro. E aí, quando a gente pensa, Cordeiro é um animal indefeso, é um animal sem grandes habilidades, por exemplo, escalada, correr rápido, alguma coisa assim, não tem habilidades tão chamativas. E aí, quando a gente olha no Antigo Testamento, faz muito mais jus chamar Cristo, por exemplo, de leão de Judá. Um leão, rei da selva, rápido, forte, ninguém mexe com ele. E aí, do nada, Cristo é chamado de Cordeiro. E ele não é chamado de Cordeiro só uma vez. No livro do Apocalipse, Cristo é chamado de Cordeiro 28 vezes, dentro ali do livro. E aí, isso chama a nossa atenção. Por que Cordeiro? E aí, para a gente não perder, para a gente ter aí uma linha de raciocínio, na missa o próprio padre fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é um momento central da missa, quando os elementos já estão consagrados, o pão e o vinho já se tornou corpo e sangue, e o padre eleva e fala: eis o Cordeiro. Em uma das passagens do Apocalipse, e aí eu estava falando que o Cordeiro é inofensivo, é um animal tão pequeno, fala que, por exemplo, um Cordeiro que lidera um exército de centenas de milhares de homens e anjos que acende o medo no coração dos ímpios. E aí, se a gente for ler lá no Apocalipse, é um Cordeiro de 7 olhos, uma figura um pouco tenebrosa, e aí que assusta. Mas, nas demais citações desse Cordeiro dentro do Apocalipse, é de uma outra maneira. Por exemplo, o Cordeiro que governa e ocupa o trono do céu. Sabemos que lá em Caim e Abel, uma das primeiras passagens que cita sobre eles oferecem um sacrifício. Eles oferecem frutos da terra,
enquanto, se eu não estiver enganado, Abel trouxe animais e gordura. E aí, depois de um bom tempo, a gente chega em Melquisedeque, né? Malquisedeque, e a Abraão. Melquisedeque, ele surge como o primeiro rei sacerdote. E aí, ele é algo incomum para a época. Ou você era sacerdote, ou você era rei. Seus dois juntos causou uma certa estranheza. E aí, Melquisedeque, ele era sacerdote e rei de um lugar chamado Shalem, ou Salem, que depois, e aí a gente faz uma adaptação do latim, Jerusalém, ou Jerusalém, né? Que significa cidade da paz. E aí, alguns cristãos... Melquisedeque, desculpa, deixa eu seguir a linha antes de pular para outro ponto. Melquisedeque, ele ficou conhecido por ser um sacerdote que não ofereceu sacrifício animal, ou seja, ele não fez um sacrifício cruento, ele não derramou sangue, ele ofereceu pão e vinho. E aí, outro ponto em que Melquisedeque, né, chamou atenção para a época. E aí, até que alguns cristãos falam que Melquisedeque é predecessor de Jesus Cristo, por ter feito exatamente a mesma coisa, porque Cristo era rei, sacerdote e profeta. E aí fez a mesma coisa, ofereceu o pão e o vinho. O Melquisedeque, inclusive, quando ele fez, né, esse sacrifício, ele deu uma bênção sobre Abraão. Abraão, tempos depois, voltou a Jerusalém. E aí foi quando Deus falou com ele e pediu o sacrifício definitivo, né, para que Abraão oferecesse o seu único filho em holocausto a Deus, né? E aí, sendo que naquela época o holocausto era algo muito comum, né? Vindo aí de muitos anos, oferecer um animal para remissão dos pecados, para mostrar arrependimento. E aí, quando a gente, né, um pouco mais para frente, a gente vai ver um pouco que Moisés, por exemplo, quando pede para o rei da época liberar que os escravos fizessem sacrifício, é porque o sacrifício ele não era simplesmente o sacrifício em si, né? Era todo um movimento interno que era necessário e que vinha com o sinal externo do sacrifício. Quando Abraão, né, foi para fazer o sacrifício, aí Deus pede, né, pega seu filho único e sobe ao monte em que eu vos indicar. Né? Esse monte, né, esse morro, é conhecido pelo nome de Mória, né? Isso vem pela esse nome, né, vem pela tradição israelita, que é futuramente o local onde vai ser construído o Templo de Jerusalém. Quando Isaac, né, foi com seu pai, ele ainda ajudou a subir o morro com a madeira do seu sacrifício, mas ele ainda não sabia que ele ia ser sacrificado, mas ajudou seu pai a subir com todo o material necessário para o sacrifício. E aí, né, como, né, nós conhecemos a história, quando Abraão foi sacrificar seu filho, o anjo apareceu e impediu que isso acontecesse, né? E aí, quando a gente, né, muitos anos depois, né, quando os cristãos pegaram essas passagens e foi fazendo estudo, eles viram que essa passagem é uma grande alegoria que a gente relaciona com a história de Cristo. Cristo, o Filho único de Deus, de um Pai fiel, é oferecido em sacrifício para a remissão dos pecados do mundo, né? E Cristo também sobe, assim como Isaac, ao monte, ao morro, carregando a madeira de seu sacrifício, né? E aí, curiosamente, o Calvário, onde Cristo morreu, faz parte da cadeia de morros de Mória, que a gente viu aqui na história de Abraão. Só que, claro, e ainda mais, né, que Cristo, em Mateus 1, versículo 1, é chamado de filho de Abraão, né? Então, as pessoas cruzaram muito essa história, né? Esse seria um prenúncio do que viria a acontecer muitos anos depois, né? Só que aí a gente consegue, na realidade, cruzar com Gênesis, capítulo 22, versículo 8, onde Deus fala que dá a si mesmo o cordeiro em holocausto, né? Naquela época, e aí nessa questão do sacrifício, eles tinham
um lugar que era o Santo dos Santos, né? Nesse lugar existia do lado de fora do templo um altar de bronze, onde tinha um sacerdote. As pessoas iam lá, ofereciam um animal em holocausto, né? E aí eles faziam a sangria e o sacerdote, né, pegava ali um pedaço da carne, a pessoa também pegava um pedaço da carne do animal para simbolizar um ato de comunhão, né? E aí, atrás desse altar, tinha esse templo, né? E lá dentro, o Santo dos Santos. Esse local só podia ser adentrado por sumos sacerdotes, e no período específico do ano, que era o dia do perdão, um sacerdote poderia entrar mais a fundo no templo, só que ele não poderia permanecer muito tempo devido à sua impureza, né, do seu sangue pecador, como eles falavam na época. E com isso, eles foram criando uma cultura, e aí depois de um certo tempo, né, vindo ali nas revelações de Deus, eles foram oferecendo cada vez mais animais. Eles chegavam a oferecer um animal de manhã, um animal à noite, para a remissão dos pecados do mundo. Nisso foi uma quantidade absurda de animais, né? E aí principalmente o cordeiro. Na Páscoa dos judeus, né, eles tinham o costume de sacrificar um cordeiro para poder celebrar a Páscoa. E aí, até que eu acho que todo mundo já deve ter assistido, que isso passava na sessão da tarde, que era aquele filme do Moisés, que ele abria o mar, né? E aí numa parte do filme as pessoas tinham que passar sangue de cordeiro sobre a ombreira da porta, né? Para que não morresse o seu primogênito e nem o primogênito de suas criações, né? Isso realmente aconteceu, né? Essa cultura, eles tinham essa cultura. Então, ali na preparação da Páscoa, eles tinham o costume de passar esse sangue sobre a ombreira, adentravam, e aí se a gente for lá no livro do Êxodo, tem uma passagem que fala que eles comiam o cordeiro, não poderiam levar sua carne nem nada, e simplesmente não poderiam quebrar seus ossos durante a Páscoa. E se a gente vir agora pegando essa questão da Páscoa, e aí era um momento muito importante que eles tinham até uma tradição em que os mais velhos da casa repassavam aos mais novos essa tradição. E aí tinha uma fala específica, não me lembro agora, tinha uma fala específica em que era um rito mesmo, era um rito familiar, que a criança vinha até o mais velho e perguntava, né, de por que fazer esse rito. E aí o mais velho vinha e dava, né, essa explicação, ele dava um porquê de seguir com essa tradição. E aí a gente pega esse fato e agora a gente pula muitos anos e a gente chega na época de Cristo. A Páscoa para nós, né, hoje, e a Páscoa para Cristo foi um momento decisivo, porque foi nesse momento, né, onde Cristo começa a realizar, ele já vinha realizando, né, a sua missão, né, até que é engraçado quando ele fala, né, Nossa Senhora realmente é uma poderosíssima intercessora, né, que ela faz um pedido a ele e fala que ainda não chegou o meu momento, mas mesmo assim cede aos pedidos de Nossa Senhora. Mas nesse momento da Páscoa, Cristo chegou em seu momento mais crucial da sua missão. Porque aí a gente vai lá em João, capítulo 19, que tem aquela passagem, a gente, né, lembra aí, sempre quando tem a Páscoa, a gente sempre faz essa leitura. Era o dia da preparação para a Páscoa, por volta da 6ª. João, quando ele observava esse momento em que Cristo era julgado, né, porque assim, abrindo parênteses aqui, os judeus eles são um pouquinho diferentes da gente. A gente, para alguém entrar na nossa casa, tem que ser convidado. Os judeus não tinha muito essa questão não. Desde que as portas estivessem abertas, você poderia entrar na casa, sair. Então, João acompanhou, né, a Cristo, né, nesse momento. E a 6ª hora
dentro da tradição judaica, é o momento em que os sumos sacerdotes começam a preparar o cordeiro. Cristo ficou diante do sumo sacerdote, e era próximo da 6ª hora. E aí a gente já começa a ligar o primeiro ponto em relação a por que Cristo é chamado de Cordeiro de Deus. Depois desse momento, né, quando Cristo já está pregado na cruz, na própria passagem fala que nenhum de seus ossos foi quebrado, né? Tanto que o soldado vem quebrando as pernas dos que foram crucificados juntos com Cristo, mas quando ele chega em Cristo, vê que ele já está morto e não quebra suas pernas. E aí, quando a gente vai lá em Êxodo 12, 46, lá fala que não poderiam se quebrar os ossos do cordeiro durante a Páscoa. Então, o cordeiro que era imolado para a celebração da Páscoa não poderia ter nenhum de seus ossos quebrados, né? E aí a gente já se liga novamente mais um ponto, a questão do cordeiro. O terceiro ponto, né, e aí a gente vai ainda com Cristo vivo na cruz, em que ele está quase morrendo, mas ele pede, tenho sede. E aí, lá em João capítulo 19, versículo 29, fala em que eles pegaram uma esponja, embebedaram de vinagre, colocaram na ponta de uma vara de hisopo. Hisopo era um ramo, né, uma vara, que eles usavam para aspergir o sangue do cordeiro na ombreira das portas. Ou seja, né, e aí Cristo fala, fez isso para que as escrituras se cumprissem até o final. Então, a gente viu que a tradição antiga, que era feita com o sacrifício do cordeiro, e o sacrifício de Cristo é muito próximo. E aí, nesse momento, e aí a gente pode ir nos livros escritos pelo apóstolo João, que em todos os livros ele chama Cristo de Cordeiro, Cordeiro de Deus. É o sacrifício perfeito de Deus por nós. E aí por isso que Cristo é tantas vezes representado por cordeiro. Naquela época, o cordeiro, né, apesar disso tudo que eu venho falando, ele era um animal representado como puro. E aí por isso também vem essa questão do cordeiro. E aí, quando, né, tem essa virada de chave, né, quando Cristo morre e ressuscita, né, ele nos transforma em sua igreja primitiva, né, e aí a gente começa a ter, né, o início da igreja católica, né, e aí também a gente de certo modo, e aí teria que cruzar algumas escrituras, né, chamado de reino de sacerdotes, né, mas o principal aqui, o ponto que eu quero puxar é a questão da igreja primogênita. Passados-se os anos, né, dos primeiros cristãos, surgiu um rumor de que os cristãos eram carnívoros, ou melhor, canibais, né? Que eles comiam carne humana. Porque naquela época, quando os pagãos passavam em algum lugar onde os cristãos estavam reunidos, eles falavam sangue de Cristo, o corpo. Eles começavam e ouvindo essas partículas, eles começavam a soltar boatos em que os cristãos eram canibais, porque comendo carne humana, comendo a carne de um homem, bebendo o sangue dele. E aí, né, a gente começa um mal entendido enorme nisso e começam até as perseguições, né, aos cristãos. Mas por que, né, desse burbúrio? Porque naquela época, o fato principal, né, o ponto de partida para todos aqueles cristãos eram a Eucaristia. Era o ponto central da vida dos primeiros cristãos. E aí, quando Cristo, né, e aí a gente passa a ter a primeira missa, a partir do primeiro momento, né, a segunda missa no caso, né, que a primeira seria finalizada ali na última ceia. Cristo ressuscita e a primeira coisa que ele faz é sentar com 2 apóstolos que ainda não tinham reconhecido ele, partir o pão, dar graças, partir o pão e entregar. E aí eles, né, até na passagem fala
que em Lucas, capítulo 24, versículo 30, fala que eles reconheceram a Cristo a partir do partir o pão, né? E os cristãos foram levando, né, com muito carinho e ainda na presença dos apóstolos que estiveram na última ceia, eles vão levando com muito cuidado, com muito amor, com como centro da vida deles a Eucaristia. E aí até que São Paulo, em sua carta aos Coríntios, ele fala da importância de transmitir de forma exata as palavras de instituição que Cristo usou na última ceia. E aí São Paulo fala: de fato, eis o que eu recebi do Senhor, e que vos transmiti o Senhor Jesus. Na noite em que foi entregue, tomou o pão, e após ter dado graças, partiu-o, e disse: isto é o meu corpo, em prol de vós, fazei isto em memória de mim. Ele fez o mesmo em relação ao cálice, após a refeição, dizendo: este cálice é a nova aliança, do meu sangue, fazei isto todas as vezes em que beberdes dele, em memória de mim. Então, São Paulo transmite, porque ele sabe que a igreja que Cristo instituiu começou ali, mas que ela ia perdurar ao longo dos anos. Então, ele sabia que essa fórmula, essa experiência que eles viveram, poderia muito bem e facilmente se perder ao longo dos séculos. Então, ele transmitiu essa mensagem a todos aqueles que o seguiam, para que tivessem muito cuidado com essas palavras, para que fosse transmitido de maneira exata, para que a igreja de 2000 anos, onde a gente está hoje, à frente, tivesse exatamente a mesma essência, a mesma palavra que teve há 2000 anos atrás com Cristo, né? Que fizesse ali uma linha ininterrupta até os momentos de hoje. E de hoje, ininterrupto até o fim dos tempos. Então, foi uma preocupação extremamente legítima e muito importante, né, que os apóstolos, né, os primeiros, tiveram com a igreja. E aí, esse movimento veio também muito em função quando os livros neotestamentários foram substituídos por outras fontes, né? Porque aí facilitava um pouco fazer ali uma forma mais resumida, que eles pudessem levar pelo caminho. Então, foi um grande momento para que se reafirmasse cada vez mais a necessidade de manter, né, essas primeiras palavras, né? E não só a palavra, mas a presença real do corpo e do sangue de Cristo, né? Esse sentimento de recolhimento, né? de dor pelo sacrifício, mas de alegria pela ressurreição, né? E aí tinha que ter a necessidade da natureza sacrificial, necessidade que tivessem sacerdotes devidamente ordenados, né? Para manter, né, bem essa essência. E aí tanto que os bispos de cada região, porque, claro, a igreja se dividiu, a igreja se expandiu, então tinham várias regiões as quais cada um tinha um certo nível de peculiaridade, né? Cada um tinha um certo nível de característica local, mas que a essência geral fosse exatamente a mesma. E aí cada bispo, né, instituído tinha por obrigação de manter essa sacralidade, essa essência em seus locais. E aí a gente consegue, né, ligar mais um ponto hoje. Dom João, né, Dom Dilmo, eles são responsáveis por manter essa essência aqui na Diocese de Anápolis. E sim, da mesma forma, cada bispo, né, em suas regiões tem a função, né, tem a obrigação de manter a liturgia como deve ser mantida, né? E aí a gente consegue, né, novamente ver uma igreja de 2000 anos tão atual. Depois de muito tempo, né, e foi se passando, e foi se crescendo a igreja e se desenvolvendo, né, a gente tem aí um antepassado, entre aspas, litúrgico, muito próximo da nossa missa hoje,
que chama Todá. Essa Todá é do antigo, né, Israel, uma palavra grega, né, assim como uma palavra grega Eucaristia, ela vem na realidade, do termo hebraico, que significa oferenda de agradecimento ou ação de graças. Né? É uma palavra que indica uma refeição sacrificial partilhada com amigos, familiares, a fim de celebrar a gratidão a Deus. Né? E aí é um sacrifício não cruento, né? Já era um sacrifício feito com pão e vinho. E aí até que a gente, né, tem o cardeal ainda, Josef Ratzinger, que ele escreveu que, estruturalmente falando, né, dentro ali da cristologia, mas mais especificamente da cristologia eucarística, está muito ligada, está muito presente na espiritualidade dessa Todá, que vem aí do Antigo Testamento. Né? E aí, né, por que voltar tanto? Para que explicar, né, sobre a Todá, sobre o Cordeiro? A missa é simplesmente a união disso tudo. A missa, quando o padre ele celebra, quando ele repete, né, nas vezes de Cristo, ele está ali, ele representa Cristo, ele é Cristo. Quando ele faz a consagração, a gente está vendo um rito de Cristo. A gente está vendo a mesma imagem, a mesma fórmula, as mesmas palavras, a mesma tradição que 2000 anos atrás. É toda a história, toda a fé, toda a doutrina, tudo que a Igreja Católica construiu em 2000 anos está dentro da missa. E aí como é que nós, cristãos, católicos, não damos o devido valor na missa? Como é que a gente não tem a missa como centro e raiz da nossa vida interior? Né? E aí, essa frase, né, que até é o tema da nossa palestra, vem, né, ali, foi dita por São José Maria Escrivá. Não só ele, claro, né, todos os santos repetiram a mesma coisa, mas essa frase em específico, né, veio de São José Maria, né, que aí até há pouco tempo atrás a gente comemorava 50 anos da vinda dele ao Brasil, né, e ele pregava, ele batia muito firme e insistia a todos aqueles que o procuravam que mantivesse a missa como ato principal da vida. Né? E aí, né, para quem conhece a história de São José Maria, ele passou por inúmeros problemas. Ele fugiu da perseguição da Guerra Civil Espanhola, que matou inúmeros padres, freiras, todos os religiosos. Né? Ele conseguiu escapar. Né? E aí, num livro muito bom, chama Sonhais e Ficareis Aquém, de Pedro Caxiaro, fala que em alguns momentos, para celebrar a missa, ele era obrigado a esconder a hóstia dentro da carteira para que os comunistas não pegassem, não profanassem o corpo de Cristo. Então, né, com muita dor, né, ele fazia isso para que não maculassem a Eucaristia. E ele fala que ele conseguia vencer isso tudo por causa da missa. A missa era o que mais dava força para ele encarar isso tudo. E aí, quem mais tem moral para falar, senão um santo reconhecido pela Igreja Católica? É um santo que, os santos são uma luz que nos guiam, né? Uma luz que viveram no mesmo lugar que nós, passaram por essa terra, mas alcançaram a Deus, né? E nos provam que é possível. Né? E aí, São José Maria Escrivá até fala, se sou filho de Deus, isso ele falava em 1940, se fez homem e morreu numa cruz, foi para que todos os homens fossem uma só coisa com ele e com o Pai. Portanto, estamos todos chamados a formar parte dessa unidade divina, com uma alma sacerdotal, fazendo da Santa Missa o centro de nossa vida interior, procurando estar com Jesus entre Deus e os homens. Né? E aí, até que o Dom Álvaro, né, o Beato Álvaro del Portillo, que acompanhava muito São José Maria, falava que era impressionante a forma com que São José Maria conseguia viver a missa durante o dia, através de pequenos sacrifícios, através de um olhar sobrenatural para a missa. Né? E aí
teve também um evento não há muito tempo, né, aqui em Goiânia, onde foi uma exposição sobre os 50 anos de São José Maria Escrivá no Brasil. E aí, lá estavam presentes pessoas que conviveram um tempo com ele enquanto ele estava aqui. E um dos principais aspectos que eles falaram, né, eles transmitiram para quem estava lá, é o quão forte era a sensação de estar numa missa celebrada por São José Maria, né? Porque ele amava tanto a missa, ele se entregava tanto à missa, que alguns até falavam que quando eles olhavam para aquele sacerdote consagrando o corpo de Cristo, naquele momento eles afirmavam que era o próprio Cristo que estava ali. Mas não é só porque era um santo. Todos os sacerdotes, eles são o outro Cristo quando estão celebrando a missa, quando eles estão consagrando o corpo de Cristo, né? E aí, da mesma forma, eles repetem as mesmas palavras, eles entregam, né, a Deus o corpo, que não é puro, né? Como homens, eles têm os pecados, mas Deus, através da misericórdia divina, se faz usar, né, faz o uso de um pecador como homem, né, como sacerdote, para que, através dele, ele possa salvar o mundo inteiro, né? E aí, redimir todos os pecados e tudo mais. Durante, né, a missa, toda a Trindade está presente ali. Vontade do Pai, com a cooperação do Espírito Santo, o Filho se oferecem em oblação redentora, né? E, claro, se Deus está presente, né, se Deus se faz ali por nós, nós com certeza recebemos uma enxurrada de graças vindos da missa. E aí até um livro que eu recomendo muito, né, As Excelências da Santa Missa, tem aqui na paróquia para vender. É um livro sensacional, bem breve, bem curtinho, mas ele fala especificamente, né, sobre as belezas da missa. Ele fala sobre justamente as excelências, que são graças extraordinárias, né, são momentos extraordinários da missa. E aí, a principal essência que ele fala é justamente poder viver o Calvário de Cristo durante a missa, né? E aí, tantas vezes a gente não presta atenção, às vezes a gente se perde, né? Às vezes a gente está fazendo alguma outra coisa, alguém chama atenção, a gente se perde ali no meio. Mas naquele momento, a gente está vivendo o Calvário, a gente está acompanhando Cristo ali na sua entrega, na sua morte e na sua ressurreição, né? E aí muitos santos falam que se a gente pudesse ver o sobrenatural, né? Se a gente pudesse enxergar, né, aquilo que a gente não vê, a gente veria uma horda de anjos descendo do céu, né, como uma porta que se abre. Hoje, até que eu não lembro o nome especificamente do santo, mas ele fala que ele teve uma visão de que as portas do céu se abriam e diversos anjos desciam para adorar a Deus naquele momento, né, porque era verdadeiramente Deus que descia ali. Também, né, fala que uma das excelências é que tudo isso é feito através da palavra humana. O quão Deus é bom a ponto de, através da palavra de um ser pobre, ele faz algo com poder ilimitado. E aí, por isso que o sacerdote, durante a missa, ali dentro do rito litúrgico, ele não pode ficar inventando aquilo que ele vai falar. Porque o sacerdote é rei, sacerdote e profeta dentro da missa. E aí até um fato que o Gustavão pode até me ajudar. A gente aprende, quando a gente vai servir, que se o padre falar durante o período da missa, está falado. Se ele mandar você fazer, por exemplo, e aí isso é algo errado, mas, por exemplo, se ele mandar um coroinha celebrar a missa, o coroinha tem que obedecer, porque durante o período da missa, ele é rei, sacerdote e profeta. Então a gente tem que obedecer o sacerdote. Não é válido? Não é válido, claro que não é válido. Mas ele pode, né, dentro ali. Então, o sacerdote ele tem que tomar muito cuidado com o que ele fala durante a missa. Por justamente ele consegue, naquele momento, com as palavras de Deus,
Ele consegue salvar todo mundo. Ele consegue redimir todos os nossos pecados. Ele consegue trazer Deus na terra. E aí, é um momento muito sublime por isso acontecer, mas também muito perigoso, né? Tem que haver muito cuidado. E aí, não só isso, a missa nos torna capaz de pagar nossas dívidas com Deus. Né? Tantas graças que a gente recebe, às vezes a gente não sabe como agradecer. Uma missa tem um valor infinito para Deus, né? Muito agradável a Deus. A gente consegue adorar Deus devidamente. A gente consegue satisfazer a justiça divina sobre os nossos pecados, porque quando a gente peca, a gente tem o pecado e a falta, né? O pecado é apagado na confissão, mas a falta fica, né? Até que, não lembro agora o sacerdote, mas ele fez uma explicação muito legal, né, sobre isso, né? Quando o filho quebra um copo, a mãe perdoa por ele ter quebrado o copo, mas o copo não volta ao normal porque ela perdoou, o copo continua quebrado. Então, né, da mesma forma, e através da missa, a gente consegue ali oferecer um sacrifício junto a Cristo ao altar, aquele altar há muito tempo atrás, né, em que oferecia um cordeiro, Cristo, o cordeiro perfeito, né, o cordeiro de Deus está ali, a gente consegue oferecer o nosso sacrifício junto com ele, né, e apagar as nossas faltas diante de Deus. Agradecer pelos benefícios, implorar por novas graças, receber graças que às vezes a gente nem está pedindo, né? Quantas vezes a gente vai à missa ali, porque está com a cabeça cheia, só vou. E aí chega lá, alguma coisa, depois da missa alguma coisa acontece, poxa, eu nem pedi, caralho, Deus é bom demais, né? E Deus concede a graça a gente, né, mesmo sem pedir. Mas Ele faz isso pela nossa disposição de simplesmente ir à missa. Né? Ele também, a Santa Missa é um auxílio muito grande às almas do purgatório. Né? E aí a gente tem relatos de santos que falam, né, quando a gente celebra uma missa a uma alma do purgatório, em anos são retirados da pena dela. Ela vai conseguir chegar ao céu muito mais rápido. Né? E aí até que alguns falam que um alívio que a alma recebe dentro do sofrimento do Calvário, né, do purgatório. E aí, pensa, a gente oferecer uma missa que dia de semana dura 40 minutos, 50 minutos, a gente oferecer para uma alma. E essa alma que está no purgatório, ela vai para o céu. Quando ela entra no céu, ela se torna santa. E aí vai ter uma alma lá no céu, diante de Deus, intercedendo por nós. Né? E isso por um período ali de 40 minutos todos os dias, 50 minutinhos. Em alguns lugares, dependendo do padre, chega a ser só até ser meia hora. Né? Para a gente, né, também é muito importante que não só ir na missa, mas que a gente também participe devidamente da missa. E aí isso é algo muito importante. Né? E aí eu quero começar, inclusive, né, pelo momento do recreio da missa, que é ali no ofertório, né, que literalmente vem a missa, pausa, recreio, aí depois a gente volta depois do intervalo. Né? É um momento que depois, né, no início, eu confesso, eu era daqueles coroinha que dormia na missa. Né? O Gustavo está de prova, o Gustavo serviu comigo muitos anos. Era do ponto de cara de pau, de um nível, que eu dormia sentado, que eu ia com sono, eu dormia, eu abaixava a cabeça e ficava assim. Quando eu terminava, para não ficar aquela coisa, nossa, acordei, e aí... Hoje, na época não tinha Instagram, né? Aí hoje tem Instagram, a galera filma e joga lá e vira meme. Na nossa época não tinha meme, mas a galera ia zoar. Então o que eu fazia? Eu levantava a cabeça, fazia o sinal da cruz e parecia que eu estava rezando. Né? Cara piedoso. Então assim, a gente tinha as malemolências. No momento também que eu falei da... Você tá achando que eu sou bruxa? Ah, não, pô, eu já vi coisa lá. Meu filho, eu já vi coisa. Mas assim, no momento do ofertório mesmo, né? Quantas vezes os coroinhas, né? Uma raça que, né? Deus tem piedade da nossa alma. Acho que quando eu chegar no céu, Deus vai, peraí, senta aqui. Vamos voltar ali seus 8 anos de idade? Então, a lista vai cair assim. Acabava conversando, fazendo bagunça. Mas aí, graças a Deus, né, ao longo dos anos e aprendendo sobre a missa e tudo mais, que momento belo
e que toda vez eu perdia por em falta de maturidade, né, ainda por ser novo, mas também por falta de formação. Porque naquele momento é o momento onde é oferecido o sacrifício. O padre, ele começa a preparar os vasos litúrgicos, ele começa ali, ele faz as primeiras orações oferecendo a Deus o pão que vai ser usado, ele faz oferecendo o vinho que vai ser oferecido. E aí, uma curiosidade, né, sobre a missa, não sei se vocês já repararam, né, que o padre sempre coloca uma gotinha de água, né? Aquilo ali é para simbolizar, né, a questão do sangue e água que jorrou do lado de Cristo. Também a gente consegue linkar ali com o milagre de Cristo, né, quando ele transformou água em vinho, né, ali. E nesse momento, inclusive, o padre ele não pode misturar água demais, porque se ele colocar água demais, o vinho perde essência. Se o vinho perde essência, é um sacrifício imperfeito. Se o sacrifício é imperfeito, todo aquele momento não valeu. Então é muito importante o padre, né, aqui na paróquia a gente tem uma colherzinha, mas alguns padres ali, tanto que eles vão até devagarzinho assim, pingou, eles tiram, né? E aí, eu lembro, né, dos coroinhas, que eu lembro que eu organizava a galeta, eu sempre punha vinho a mais, porque quando o padre colocava, sem sobrar fundir, só que não podia voltar para a garrafa. Coroinha é uma praga, né? Então, assim, é um momento lindo, né, um momento de que nós podemos oferecer os nossos sacrifícios, né? Literalmente, a gente pegar nossa pobre vidinha e simplesmente, Senhor, eu não tenho muito, eu só tenho isso daqui, né? E pôr ali no altar de Cristo, né? Junto com pão, com vinho, mas que Deus vai descer naquele momento, ele vai estar ali realmente presente. E ali, aquele seu pouco, aquela vidinha, né, aquele pequeno detalhe pode se tornar grande, né, porque Deus pode fazer qualquer coisa, né, e Deus, com a sua graça, né, com a sua misericórdia, né, ele nos auxilia muito. Então, é um momento que a gente perde, às vezes, por bobeira. Então, para a gente participar bem da Santa Missa, né, é muito importante a gente estar prestando atenção devidamente. Responder certinho, né, aqui no Brasil a gente tem uma vantagem muito grande, que a missa tem muitas orações, né? Muitas respostas. Respostas que o povo responde ao sacerdote. Isso não é comum, isso não é em todo lugar, porque lembram, lá atrás eu falei que, de acordo com a igreja foi se expandindo, os lugares foram tendo algumas pequenas variações de rito. O rito base é exatamente o mesmo. Mas claro que, devido à cultura local ali, a gente tem uma pequena variação. Justo. E aí a gente, por exemplo, em alguns lugares não tem tanta resposta igual aqui. Né? E aí eu me recordo de padres que estiveram lá fora e quando voltam, nossa, o Brasil é bem diferente, né? Daqui a gente responde e tal. Então é uma vantagem. Então, se preocupar em responder certinho, acompanhar a missa, né? O folhetinho ele está ali, não é à toa, né? Para que a gente acompanhe devidamente a missa, dê a devida atenção. Esquecer celular, esquecer a vida, né, lá fora, né? Às vezes é tão difícil fazer isso, né? Mas que Deus se dá 24 horas por dia para a gente, e a gente não consegue dar míseros 50 minutos, 40 minutos, 1 hora para Deus. Então, para assistir bem a Santa Missa, para, né, dar a nossa parte a Cristo, para que Cristo faça a obra dele na gente, a gente minimamente tem que prestar atenção, né, responder devidamente, para estar ali realmente presente na missa. Não só isso, mas também é muito importante a gente estar ligado, né, com os olhos de fé, né, a gente está ligado ao momento, né? Por exemplo, esse do ofertório, né, que às vezes a gente olha ali, o pessoal levanta para pôr o dinheiro na cestinha e tudo mais, mas olhar para o sacerdote, você vê que ele está não pro povo mais, mas está somente ele e Deus ali, ó. Ele está fazendo uma oração, né, um sacrifício ali, naquele momento. Então, observar, olhar com os olhos de fé, né, olhar o sacerdote pegando o sacrifício. Quando o sacerdote está fazendo consagração, e aqui a gente tem, na maioria das paróquias é assim, né, mas aqui a nossa cruz é bem proeminente, né, no presbitério, no retábulo. Então, quando Cristo, né, quando o padre levanta a hóstia, fica muito bonito que atrás tem um crucifixo,
que nos lembra exatamente no que acontece naquele momento. Né? O Cristo crucificado que morre e se entrega por nós. Né? Eu estou vendo o Cristo de 2000 anos atrás pregado na cruz e aquele mesmo Cristo ali, né, se preparando para que eu possa receber Ele, eu possa estar com Cristo e Cristo estar em mim. Então, olhar a missa com esses olhos de santidade, esses olhos de fé, realmente acreditar que naquele momento, né, durante ali o período da missa, os céus se abrem, né, os anjos descem junto com os santos e louvam a Deus a todo momento. E também está ligado ao sacerdote, nos sentimentos do sacerdote. Né? Quando o sacerdote ele está pregando, né, quando ele está lendo o evangelho, fazendo homilia, ele está representando o papel de profeta. Então, ele está tentando transmitir, né, a nossa tradição a todos que estão ali, a explicar uma passagem, e aí a gente um rito, né, uma liturgia, um fato que acontece, que vem dos tempos antigos, inclusive, né, a gente faz a leitura porque há muito tempo atrás não era tão comum pessoas que sabiam ler, então era necessário que os sacerdotes, né, dependendo também da língua que estivesse escrito, né, não era todo mundo que conseguia traduzir, né, ler o que estava escrito, então era necessário que alguém fosse à frente e lesse as escrituras para as pessoas. Então, por exemplo, um rito que continua até hoje, a pessoa vai lá na frente para ler para nós, apesar, né, de que hoje basicamente todo mundo sabe, né, acompanhar e ler no folheto as leituras. Então, naquele momento o padre está tentando transmitir, né, a palavra de Cristo. Quando ele vai ali para o ofertório, para o início da liturgia eucarística, o sentimento é de voltar interno, de contrição, né, de sentir as dores do Calvário. Quando a gente vai comungar e aí o sacerdote entrega o Cristo para nós, né, é um momento de alegria, de poder receber o nosso Deus. Então, tá ligado, né, tá acompanhando, tá junto ao sacerdote, porque, querendo ou não, e aí segundo São Tomás de Aquino, a gente faz parte, a gente é uma pequena parcela para a celebração da missa. Então, nós somos, né, nós que estamos aqui participando da missa, né, celebrando a missa junto com o sacerdote, a gente faz parte. Então, a nossa atenção, a nossa entrega e se faz necessário para que a missa seja realizada. Né? E aí, partindo agora mais, né, para o lado da estrutura da missa, né, para a gente entender a missa como âmbito geral, e aí, se eu estiver passando o tempo, vocês dão o sinal. A missa, basicamente, ela é dividida em 4 partes: ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística e doxologia final. Ou ritos finais, mas a doxologia começa ali, mais ou menos, no por Cristo, com Cristo, em Cristo. Né? O rito inicial, entrada do padre, né, uma breve acolhida, né, uma breve apresentação, o sinal da cruz, o sinal do cristão, né, para que a gente entre dentro do momento da missa. Né? Tem o ato penitencial, onde se apagam os pecados veniais para que a gente fique menos indigno de receber a Eucaristia. A gente tem o glória também, né, onde a gente dá glória a Deus, né, e agradece a Deus por essa graça, por esses pecados que foram apagados. Né? E a gente tem a coleta, né? Alguns lugares chamam de coleta, mas não é a coleta dali do meio da missa, é uma coleta das orações onde o padre levanta e fala, oremos. Ou seja, é um convite a todos para que junto com o sacerdote todos rezem e façam um pedido a Deus. A liturgia da palavra começa na primeira leitura e finaliza nas preces da igreja, da comunidade. Então a gente tem primeira leitura, salmo, segunda leitura em caso de domingo, durante a semana a segunda leitura pode ser omitida, evangelho, homilia, o credo, né, a profissão de fé e a oração da Assembleia. Liturgia eucarística começa do ofertório em diante, né, que é justamente pegar a oferenda, oferecer a Deus, fazer todo o processo, que termina ali nessa doxologia. O doxologia vem do grego, doxa, glória, e logia, né, a palavra. Né, era uma oração feita e oferecida muito comumente, né, no Antigo Testamento para Deus. Então, é quando, né, o padre pega por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo,
ele faz, ou seja, ele está dando toda a glória a Deus. Tá? Então, é uma doxologia, né? Uma palavra de glória, um momento de glória a Deus, né? Já consagrado e ali presente. E aí se estende até o final, até a saída do sacerdote. Então, essa é uma estrutura base da missa. E aí, dentro dessa estrutura, a gente, claro, tem as particularidades, né? Por exemplo, quando eu falei que o padre ele é rei, sacerdote e profeta, a gente consegue ver isso visivelmente na figura do bispo. Né? O bispo, por exemplo, quando ele está com a mitra, ou seja, o chapeuzinho do bispo, né, ele simboliza a realeza. Quando ele está com o báculo, que é o cajado, ele simboliza o pastor. E aí, uma curiosidade, quando o bispo está falando para o povo, e aí vocês podem reparar durante a homilia, o bispo está com a coroa e com o cajado, porque ele está falando o seu rebanho, né? Ele está cuidando do seu rebanho, mas ainda assim na figura de rei. Quando o bispo começa a liturgia eucarística, já não é mais ele com o povo, é ele com Deus. Então, ele tira a mitra, tira o báculo e fica só com o solidel. O solidel que é somente com Deus, que é justamente aquele momento em que o bispo está entre ele e Deus, né, e nessa oração em preparação para a Eucaristia. E aí, dado um momento, quando ele, né, vai fazer o rito mesmo, ele tira o solidel, né, e fica sem nada na cabeça. E aí finaliza o rito. E aí, quando ele retorna à cátedra, ele põe de volta a mitra e fica até o momento que ele se levantar e pegar o báculo também e seguir todo o rito. Então, a gente consegue ver na estrutura da missa essa representação do sacerdote. Né? E aí, pelo tempo, acho que não vai dar, mas a missa ela é cheia, né, desses detalhes, né? E eu convido vocês a estar estudando um pouco mais, lendo um pouco mais a fundo, né? E aí eu trouxe, né, esses livros para indicar, né, caso queiram ler, né, Excelências da Santa Missa, que eu falei mais cedo. É um livro excelente, né, para falar sobre as graças da missa. Banquete do Cordeiro, do Scott Hahn. Esse livro aqui, assim, é um livro que eu gosto muito, particularmente, e aí ele consegue, né, ele cruza muito bem a missa com o livro do Apocalipse. Né, e aí ele vai apresentando fatos, passagens, ele vai cruzando as informações e mostrando, né, e provando por A mais B, né, o livro do Apocalipse em relação à missa. Inclusive, a conversão do autor se deu através disso. Né? Ele era protestante, foi à missa, né? E até que aqui no início do livro ele fala que todo protestante que leva o estudo a sério, uma hora se torna católico. Né? E foi o que aconteceu, ele levou a sério, foi à missa, né, para ver o que era aquilo, e aí com a Bíblia do lado, ele foi assistindo a missa e conseguia cruzar com todas as passagens que tinha na Bíblia, né, porque ele estudava muito a fundo a palavra de Cristo na Bíblia, e aí ele conseguiu, né, através desse momento ele não teve mais dúvida e se converteu. E aí muitos anos depois, movido pelo exemplo dele, a esposa dele também se converteu. Aí ela tem até um título engraçado, ela é conhecida como Mulher das Estradas, porque eles tiveram, se eu não estiver enganado, e aí, se estiver errado, parece que foram 9 filhos, e aí parece que todos foram cesáreos, então a barriga dela é toda, né, devido aos cortes, mas mesmo assim ela não negou a vida. Né? Então, um livro excelente, e claro, a nossa querida e velha, um livro recém-lançado, né, tem o quê? Alguns milhares de anos, brincadeira, tem alguns milênios, talvez uns 2 milênios atrás, assim, novo, tá? Recém-lançado aí, tá no mercado. A Bíblia, né? Então, toda a missa, né, a gente consegue aí, toda essa palestra, né, tudo isso foi cruzado e tá tudo escrito aqui, né, pra gente entender bem. E a missa, né, ela é algo que muda a nossa vida. Né? Quando eu comecei a entender melhor a missa, né, me deu mais ânimo de participar. É algo que diversas vezes, quando eu estava com problema, uma missa resolvia, eu conseguia sair da missa pensando,
eu conseguia, né, resolver tudo aquilo que eu precisava, né, eu tinha aquele breve momento com Deus. Às vezes durante o dia a dia a gente não consegue rezar, mas ali na missa, se a gente se entrega, né, a gente tem um momento só com Deus, né, só ali Deus, a gente tem ali um momento de encontro íntimo com Cristo, né, e quisera eu, né, poder chegar no céu, né, e aí foi até uma brincadeira que eu vi, poder chegar no céu e chegar nos mártires de antigamente, né, que morreram decapitados, estraçalhados, de tudo quanto é forma, poder chegar e falar que eu cheguei no céu porque eu ia na missa todos os dias e comungava todos os dias, em estado de graça. Então, né, que seja uma realidade nossa, que sejamos santos, fazendo o simples, tendo a vida, né, tendo a missa como centro e raiz da nossa vida. Os cristãos são cristãos através da missa, e a missa que simboliza a gente é a missa que a gente traz 2000 anos de história e Cristo, o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, até hoje. É a mesma igreja. E é isto. Tem alguma pergunta? Não, tem pergunta, só uma colocação. Acho excelente explicar sobre a missa. Porque os leigos não entendem o que é isso. Muitas vezes o sacerdote fica triste porque a Assembleia está ali para cumprir apenas um horário cumprido. E existe uma palavra. Se você parar para pensar no significado dela, é o que está fazendo essa igreja perpetuar há mais de 2000 anos. Que é essa palavra. Perpetuação dos Deus. Perpetuar. Começou na quinta-feira santa e ela se perpetua até hoje. Então, não parou mais, porque ela está em todos os lugares, em todos os horários, em todos os países. E é por isso que ela tem uma base, uma fórmula para seguir. E é isso que tem feito esse mundo perpetuar no cristianismo. Embora as pessoas, muita gente não compreenda. Essa é a palavra-chave. Perpetuação. Isso sim, porque está tendo aqui no Brasil, está tendo um país com uma hora de fuso horário à frente, uma hora de fuso horário atrás, enquanto aqui está dia, ou lá está noite, está acontecendo. Isso não está parado. Não é até que Cristo fala, né, que o inferno não prevalecerá sobre a sua igreja. E aí, se a gente pega a história, por exemplo, dos papas, que são os cabeças da igreja, em 2000 anos a gente teve papa de tudo quanto é tipo aí. Nenhum deles, mesmo sendo mais ruim, foi contra a fé e a moral. Nenhum deles foi contra justamente a tradição que foi passada e que perpetua até hoje. Então, mesmo os papas não conseguiram, mesmo sendo ruim, conseguiram acabar com a igreja. Então, a igreja, justamente, ela consegue manter, né, perpetuar, ela consegue transmitir 2000 anos de história. Né? A gente vive na missa hoje exatamente o que os primeiros. E aí é loucura pensar que o santo que a gente admira passou pelo mesmo momento que a gente, ele participou do mesmo estilo de missa que a gente. Ele estava no mesmo lugar que a gente. Né? E aí, às vezes, a gente não dá tanta moral. Né? Então, realmente, o bonito é isso. E a gente não tem, igual eu estou batendo na tecla, a gente não tem 523 anos que foi criado, né? Hashtag protestante. A gente tem 2000 anos de história. Mais de 2... Isso é muito tempo. Então, assim, não é qualquer igreja, né? Não é qualquer coisa. Isso é um sentido místico mesmo que eu estou falando, né? É místico. Não estou falando de cumprir o rito, de ensinar, de ordenar. Tem toda uma estrutura para formar pessoas para isso. Eu estou falando da perpetuação. Se você parar para pensar, no mundo inteiro, ela é universal, ela é católica. Então, ela acontece no mundo inteiro, ela está com as portas abertas para todo mundo. E ela não parou, começou na quinta-feira santa, e acontece até hoje. Deve ter gente celebrando missa nesse exato momento, no Japão, em qualquer outro país. Então, nós estamos trazendo uma informação aqui, exatamente isso está acontecendo em vários outros países, em outros horários, fusos horários diferentes.
Isso não parou, isso é contínuo. Então, isso prova. E quanto mais perseguem, mais eu tenho certeza que é isso mesmo. Não é. A perseguição é a prova, as críticas, a perseguição é a prova de que isso está certo. Porque se não fosse certo, isso é perseguição. É aquela coisa, né? Ladrão não vai roubar algo que não tem valor, né? Ele não vai ficar tentando roubar aquilo que não tem valor. Então, se está tentando é porque tem. Um padre muito conceituado aqui do diocese, uma vez comentou comigo: a missa é a chave do Apocalipse. É. A missa é a chave para você interpretar todo o Apocalipse, não a sua luz, a sua interpretação, mas é a chave do Apocalipse, é a missa. Tanto que uma das primeiras palavras que ele fala é justamente isso no livro. Tanto que nas primeiras páginas aqui introdutórias ele fala justamente que a missa é o que você precisa para entender, desvendar todo o livro do Apocalipse. É exatamente a frase que ele fala aqui, nas primeiras páginas. Se for interrompido, vai acontecer alguma coisa com a humanidade, porque não vai acontecer. Aqui em Anápolis mesmo, qualquer hora é hora. Domingo, você fala assim, vou escolher uma hora, tem missa. Abre o site da Diocese, você vai ver, tem missa em qualquer hora. Você só vai, se você não vai na missa, só porque você não quer mesmo, que não tem jeito, não. Eu acho interessante o que você estava falando sobre o papel que você executava dentro da missa, com coroinha, e assim, a questão da nossa inocência, quando a nossa imaturidade, né, dentro do papel. Né? E eu não sei se é uma visão minha, ou se é o que está acontecendo mesmo ao mundo, ou eu que entrei agora no meio dessa vida meio que crescendo espiritualmente e aprendendo, né, nesse caminho de letra. Mas a minha impressão é que esse movimento de aprender sobre a igreja é uma coisa que parece estar começando nos livros. Não sei se também São José, eu conheci há pouco tempo São José da Escrivá, mas foi uma coisa assim que também mudou muito de mim, no sentido de amadurecer o entendimento daquilo que a gente faz. Eu estou numa situação de várias paróquias que às vezes eu participo, meus filhos estão aqui na catequese, na Nossa Senhora da Badia, apaixonei no pessoal daqui, e nós estamos agora lá em Nossa Senhora do Loreto. E o padre que entrou lá conosco, ele tem feito isso de nos educar dentro da liturgia. E eu estou na música, eu tenho 38 anos, e eu comecei a cantar na missa aos 9. Então, assim, você que foi coroinha e também cresceu aí dentro da igreja, e é uma vergonha eu ver hoje que eu fiz tudo errado a vida inteira. E a gente não tem essa formação. E quando tinha, era muito ruim, era muito chato, e assim, sem espiritualidade. E ver você assim, falando com sabor, não era esse sabor que a gente encontrava quando juntava numa formação de liturgia. A formação de liturgia era muito lixo, né? O povo muito xoxo, né? Só querendo assim, qual que é a regra do padre? Qual é a regra dessa coordenadora da liturgia? E assim, não sei se por isso que eu estou dizendo, se é meu olho que agora está aberto a esse aprendizado, e se isso começou realmente há pouco tempo, eu não sei, mas parece que agora há um movimento girando para as pessoas entenderem o que está fazendo dentro da igreja. E quando eu fiquei sabendo do curso de vocês, eu falei, eu não posso perder, porque é mais um para a gente poder aprender e entender. Você pensa, a gente passar mais de 30 anos quase dentro da liturgia, da música, e não saber bolhufas do que a gente está fazendo, né? E, inclusive, foi o Scott Hahn também que me abriu os olhos para a palavra do poder. Né? Eu não li o livro, mas eu estava preparando um momento lá na Nossa Loreto e me pediram para falar de Nossa Senhora, e eu fui ler umas coisas e achei uma palestra também dele, na Canção Nova. E aí ele conta o testemunho dele, e na hora que ele falou isso, da presença dele na missa, e a visão do Cordeiro de Deus, eu falei, gente, eu estou na missa todo dia e eu nunca vi o que ele viu. E aí isso é tão triste, sabe? Porque daí você
passa a vida inteira sendo católico xoxo e achando que era bacana, porque estava trabalhando na liturgia, né? Então, hoje eu fico assim, lá o padre até nós estamos sofrendo uma rejeição das pessoas que trabalham na igreja, porque o padre ele falou assim, olha, nós vamos aprender a cantar músicas litúrgicas ou não precisa cantar. E a galera é tão vaidosa, porque acha que a missa é dela. Justamente. Né? E aí nisso a gente peca tanto. E aí você percebe o sacrilégio que nós fizemos a vida inteira. E aí agora envergonhada, eu falei, gente, a gente precisa aprender. Aí se há uma rixa com o povo sumindo da missa, não tem mais cantor, tá todo mundo desaparecido. Hoje à tarde eu consegui alguém para tocar comigo amanhã. Porque daí você manda as músicas e fala, mas essas músicas chatas, mas a última vez que a gente escolheu as músicas, e junto, aí que você canta uma antífona bonita, e você percebe aí, essa última missa de Corpus Christi, lá não é o bispo, né? É outro bispo, o bispo da capelania, né? Aí eu fiz, é nacional, eu acho, o bispo é da capelania militar, né? É, porque tem um bispo militar. Aí o bispo fez a missa de Corpus Christi lá, e nós preparamos tudo bem redondinho dentro daquilo que aprendemos nas preces ali da liturgia, e você via que a missa, o movimento era outro. Parecia que era uma coisa diferente, e eu falei, gente, você pensa 30 anos cantando na igreja, e de repente a missa mudou. Então, assim, é tão bonito quando a gente aprende, e aí eu fico, assim, triste de ver, porque tanta coisa bonita que nós temos, e a gente convida as pessoas, e as pessoas têm tanta dificuldade de entender a importância disso. E hoje eu me insisto, toda vez que agora eu chamo alguém para cantar comigo, eu já falo, olha, a gente vai ter que escolher essas músicas, o padre orientou, não sabia o que era a fórmula, né? Você vê aquela fórmula ali do ato penitencial, 3 fórmulas, eu falei, moça, mas a gente canta tanto ato penitencial, 3 fórmulas. Aí você vai ter tudo errado, passando uma vida tudo errado e estragando a beleza, né? E no livro, não sei se você teve a oportunidade de ler, mas que compensa também. Eu acho que é dividido em 3 partes, e essa parte central do livro fala sobre os consagrados, que é o diálogo de Santa Catarina de Sena. Ele fala sobre isso, né? Deus conversando com ela, ele diz da beleza dos primeiros cristãos, que viviam profundamente o momento ali da missa, a santidade deles era muito grande, né? E que à medida que os nossos padres, infelizmente, foram ficando também secularizados, né? Eles começaram a ter medo de nos corrigir. E o medo deles de nos corrigir, porque eles também não estão como santos mais, eles vão muito pecaminosos ali para a hora da consagração. Mas que essa presença divina e sobrenatural ultrapassa tudo, né? E o rito acontece se ele fizer do jeito certo. Né? Ele pode pecador, mas Não se é. ele fizer tudo perfeito, então assim, é maravilhoso de você ver. Agora, na hora que o povo fica assim agoniado com a paz de Cristo, eu calo a boca, eu fico quietinho, até o povo quietar, até cantar, né? Eu aprendi a advogar. Não, O cara tá com a mão assim. mas aí eu tô na música e aí eu descobri que o Cordeiro de Deus, a gente que tinha que puxar o povo que puxa, né? Ou o padre, por ser a comunidade do bairro. Então eu fico de sobreaviso olhando para a cara do padre, mas espera a comunidade esfriando aquele movimento de paz de Cristo que o padre não mandou dar. Isso me dá uma agonia absurda. Isso me dá uma agonia. Aí eu não sei se silencio, porque depois que eu escutei os cordeirão falando, a gente não pode não olhar para o Cordeiro de Deus. Temos que olhar para o Cordeiro de Deus. Você já viu uma entrevista da Maria Sima? Não. Eu estou escutando a sequência de áudios dela, uma entrevista que foi feita antes dela falecer. Maria Sima era uma mística. Ela não é santa, ela é uma pessoa simples, austríaca. E as almas do purgatório começaram a visitá-la, porque ela teve uma educação de sempre rezar, através da mãe dela que ensinou, e rezasse para as almas do purgatório.
E aí as almas do purgatório, pelo fato de já delas terem sido salvas, mas elas estão na fase de purificação, elas traziam informações para ela. E eles falavam justamente isso lá na missa. Não se bate palmas. Eles viam e falavam para ela, não se bate palmas, não se dá a paz de Cristo, né? Domingo passado aqui a menina ficou assim para mim, sem graça. Fecha o olho, finge que tá rezando. Assim, ele fez, a gente fica sem graça, né? E uma outra coisa também que as aulas contavam, não era para fazer na missa, mas eu não estou me recordando não. Então, assim, a gente tem uma igreja que tudo nessa igreja é místico relacionado com a igreja militante, a padecente e a gloriosa e a triunfante. É um tripé, né? São três coisas ligadas e assim, como isso perdeu hoje? Como, né? Eu estou falando isso, eu sou, gente, minha raiz era assim, eu fui perto de uma família espírita, espiritualista, budista, eu nasci em um lar que não teve nem tipo de formação, mas a minha mãe, por uma graça de Deus, me batizou, me colocou na primeira comunhão, mas não era praticante. Então, eu não tive catequese em casa. A primeira catequese são dos pais, né? Eu tive uma outra catequese completamente diferente. Mas Deus me chamou para a igreja, eu continuei indo para a igreja com todo o sincretismo religioso. Virei católica de IBGE até que esse despertar acontecesse. Então, Deus respeitou o tempo que eu sabia que eu ia despertar. E é isso que Ele está fazendo na igreja. Com os jovens, meninos de 20 e tantos anos. Como que eu aprendi sobre o momento da coleta? Domingo mesmo eu assisti a missa e estava escrito lá, coleta. Então eu pensei, né, gente, o momento da coleta não é esse. Aí ele explicou para mim agora, eu aprendi com esse jovem, olha que coisa linda, né? Então, a igreja é toda mística, gente. Nós somos tão agraciados por Deus. E graças a Deus até nesse ponto. Só completando alguns pontos aqui, que vocês comentaram aqui, a gente, quando entrou nos Coreia, quando eu entrei, você já tinha uns 10 anos, já. Você é 2 anos mais velho que eu. 2 anos. Eu tinha 8 anos. Quando a gente entrou, para vocês terem noção, a gente entrou aqui também na nossa Badia. A gente ganhava um caderno de coroinha, eu tenho até hoje lá em casa, um caderno de coroinha, e a gente fazia provas recorrentes, e a gente só podia servir na missa quando passasse nas provas. Sim. Porque quando passasse, você não podia servir na missa, porque você não conhece suficientemente a Santa Missa, você não passa nas provas, né? Então, assim, antes eu achava que era muito mais difícil do que hoje em dia, porque, assim, era bastante complicadinha as nossas provas, coisas que na catequese a gente não aprendia, a gente aprendia na pergunta dos coroinhas. Os nossos organizadores eram bem severos na época ali, eles eram bem rigorosos. E também porque tinham 74 pessoas para servir, então era 74 meninos para servir. Então era muita coisa, e a gente tinha que separar em missas das 7, sempre das 7 da manhã, aí das 9 e das 19. Então era uma escala bem rigorosa para a gente poder servir. E não podia ser todo domingo, porque não dá para todo mundo servir. E outro ponto que eu queria complementar é que teve um amigo que ele foi para os Estados Unidos em missão, né? Ele deu uma palestra lá na paróquia lá nos Estados Unidos, e ele comentou como que era a formação do pessoal lá, que ele foi numa comunidade que só tinha brasileiros lá, e é uma paróquia só que brasileira, chamada Nossa Senhora Aparecida lá em Nova York, e ele falou que lá a catequese dura 7 anos, são 7 anos de catequese. Aí ele falou que são os leigos, catequistas ali normais, os leigos, eles têm uma formação e o material que dão para os leigos fazer a catequese é o Scott Young faz, o material. Todo o material ele escreve da catequese. Aí a gente acha que é tipo, nossa, é super, coisa super... Aí fica fácil, hein? Aí... Ele só imprime lá o material que ele manda no e-mail deles e acabou, é isso. Mas aí os meninos, aí fala 7 anos, mas 7 anos é muita coisa, mas é a catequese e a crisma deles. Em 7 anos, catequese e crisma juntos. E o padre que decide quando a pessoa está pronta para isso.
a criança ou o aluno está pronto para isso. Então é uma conversa que você tem com o padre. Se você conseguir responder tudo normalmente, o padre achar que você tem a maturidade suficiente lá e te dar o sacramento. Né? Mas eu acho interessante que realmente está tendo esse despertar. Né? Eu acho que, igual os Estados Unidos, nunca imaginei que os Estados Unidos uma catequese fosse tão boa. Tem memória para isso tudo? Né? Tem memória para isso tudo? Mas acho que aos poucos a gente está tentando. O Aletheia é justamente por causa disso. A gente poder pegar mais pessoas e tentar trazer mais pessoas para que despertem essa curiosidade da isso que a gente fala. Essa questão que você falou, por exemplo, demorou 30 e tantos anos. Na verdade, isso é comum, né? Eu até já comentei com o Gustavo e outras pessoas, que a formação que a gente recebeu aqui foi graça de Deus, porque, nossa, não deveria... Ele passou padre.